Olá, meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, esteja sobre sua casa, que alegria estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia e a Família. E eu quero já de imediato te convidar para nós orarmos ao Senhor e dar início a esta programação. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, com muita ansiedade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa trazer esta palavra de edificação para todas as famílias que estão nos assistindo e que irão nos assistir, ó Deus. Teu Espírito Santo possa estar orientando, que a unção do Teu Espírito Santo possa estar fazendo parte desta programação. Esteja presente conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, família abençoada de Jesus, nós estamos juntos em mais um programa Bíblia e a Família. Este programa que é o programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, uma igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nós nesta noite estamos muito, mas muito felizes, porque iremos discutir, ouvir a palavra de Deus sobre o tema prioridades na vida da família. E para nós discutirmos, está conosco o nosso evangelista Ronaldo Costa, que também faz parte desta programação como entrevistador, às vezes entrevistado. Deus tem se utilizado do servo do Senhor em palestras. Então, para esta noite, nosso evangelista terá a oportunidade de nos abençoar, trazendo a exposição da palavra de Deus de forma edificante. Evangelista Ronaldo Costa, seja muito bem-vindo para mais uma vez juntos fazermos esse programa. Obrigado, presbítero Josmar, é um prazer muito grande, né? Depois de alguns dias sem estar participando do programa A Bíblia e a Família, a gente está de volta, graças a Deus, e para falar de um tema tão importante, que é prioridades na vida da família. Eu quero aproveitar e agradecer, já agradeci a Deus e quero agradecer a direção da igreja por mais essa oportunidade de estarmos aqui, mandar a paz do Senhor para o pastor Djalma, quero a irmã Joanete também, né? Quero mandar também a paz do Senhor para os irmãos ali da congregação de Lerolândia, certamente estarão nos assistindo, e mandar um abraço para minha esposa que não pôde vir por alguns motivos, mas graças a Deus nós chegamos e espero que possamos juntos, eu e você, contribuir com a compreensão desse assunto tão importante, que é prioridades. Prioridades. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Então, caneta na mão, Bíblia bem aberta aí, que nós iremos aprender a respeito desse assunto através da palavra de Deus. Mas antes, mandar um forte abraço ao nosso pastor, o pastor Djalma Silva, a sua esposa, a irmã Givanete de Andrade, que nos permite e nos abençoa de estar aqui nesta programação. Também pedir a você, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com um irmão, no grupo do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo para mais famílias, mais vidas serem abençoadas com esta programação. E se você não for inscrito no canal, o canal aqui da Igreja de Santa Rita, se inscreva. Nós temos cultos ao vivo e uma programação muito edificante. Então não perca tempo e seja abençoado. E nesta noite, programa Bíblia e Família, nós vamos tratar sobre esse tema, a prioridade na vida da família. E eu gostaria de ler um versículo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 6, o versículo de número 33. Nós temos um versículo que pode ser usado como base, pano de fundo para esse título, né? Para essa nossa programação falando de prioridades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um versículo muito conhecido e que fala realmente sobre prioridades. Evangelista Ronaldo Costa, falando de prioridade, por que é tão importante falarmos de prioridade nos nossos dias? Bom, prioridade, é importante falar sobre prioridade, Josimar,
porque você acabou de ler um texto onde o próprio Jesus fala de prioridade. Sim. Né? Então, se Jesus ensinou sobre isso, então é importante atentar para o que ele ensinou. Perfeito. Claro, nós vamos falar de prioridades aqui de uma forma mais abrangente. Naquele momento, Jesus estava falando sobre a prioridade que nós deveríamos dar ao reino de Deus em detrimento das coisas terrenas, a fim de que nós não viéssemos a estar ansiosos ao ponto de trazer problemas para a nossa saúde, etc. Né? Jesus estava ensinando sobre a questão de confiar em Deus no cuidado da vida da nossa vida. Sim. Né? As pessoas, ele disse que não se preocupasse com o que haveriam de vestir, de comer, de beber. E aí ele mostra que se nós priorizarmos as coisas do reino, o Pai Celestial, ele vai acrescentar tudo aquilo ali, aquelas necessidades. Okay. Né? Então, Jesus falou de prioridade nesse contexto. Né? Nós queremos falar de prioridade num contexto um pouco mais abrangente. Né? Nós queremos falar de prioridades como base para a nossa vida cristã, para a nossa vida cristã enquanto estamos aqui neste mundo. Né? Porque prioridade, a definição de prioridade que eu encontrei no dicionário Boaz é o seguinte: é condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Então, uma coisa que tem prioridade é aquilo que dentro do tempo que nós temos, dentro das 24 horas, vamos dizer assim, não pode deixar de ser feito aquilo ali em detrimento de outra coisa. Ok, né? ok. Essa semana, alguns dias atrás, eu estava conversando, por exemplo, com jovens com relação ao tempo. Porque o tempo é algo que Deus nos deu para que a gente possa administrar. Administrar, perfeito. Né? Administrar e administrar bem. E se nós observarmos a nossa vida, desde a infância até a idade adulta, nós podemos entender que para cada etapa da nossa vida existe algo que deve ter prioridade. Eu estava falando para adolescentes, certo? E eu estava mostrando a ele, olha, há pouco tempo atrás, o que vocês tinham naturalmente de prioridade era brincar. Perfeito. Os pais poderiam estar preocupados com muitas coisas, né? Talvez uma falta de emprego trazia preocupação, mas criança, naturalmente, não é que ela é ensinada a isso, mas naturalmente ela prioriza a brincadeira. Né? Só que quando vira adolescente, quando se torna adolescente, existe uma outra, um tempo na vida, uma etapa da vida em que nós devemos preencher o tempo, aproveitar e administrar o tempo, de fato priorizando o que deve ser feito nessa etapa da vida, na adolescência. Aí eu ensinava a ele, olha, o que é importante agora, nessa etapa que vocês estão vivendo? Estudar. Estudo. Eu sei que todos nós, falando para ele, nós queremos namorar, queremos certo, mas prioridade é estudar, é buscar uma profissão. Porque o futuro depende de como você está administrando o seu tempo agora. Agora, no presente. Avalie o que é prioridade na sua vida agora. É se dedicar a um namoro que talvez não possa seguir adiante, ou gastar tempo com o estudo, a fim de poder plantar um futuro promissor. Porque dependemos disso, o ser humano depende disso. A criança começa a estudar desde criança. Né? Então, a questão do tempo, saber administrar o tempo. E saber administrar o tempo é saber priorizar dentro do tempo que Deus nos deu aquilo que nos traz benefício em relação ao reino de Deus. Né? Então, a segunda coisa, ordem. Colocar em ordem
o que deve vir primeiro, o que é que merece a nossa atenção primeiro. Eu vou dar um exemplo. Um rapaz casou e a prioridade dele no domingo, que é o único dia de folga, era sair para passar o dia todo jogando futebol. Jogando futebol com os amigos, ok. E a sua jovem esposa ia embora para a casa dos pais porque não queria ficar sozinha em casa. Isso pode trazer consequências? Pode. Por quê? Porque a gente aprende que quando nós deixamos a nossa casa e nos casamos, nos juntamos ao nosso cônjuge, essa pessoa tem prioridade sobre tudo. Né? Inclusive sobre os pais. Os pais, sim. Né? Então, saber colocar na ordem correta aquilo que deve ter maior valor, que deve ser mais valorizado. E por último, dentro da definição do que é prioridade, nós temos a dignidade. O que é que merece ter dignidade na nossa vida? Como nós devemos reconhecer uma coisa em relação à sua dignidade? Por exemplo, a verdade, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo em que o que é errado está ficando sendo tratado como certo. Inversão de valores. Uma inversão de valores terrível. E o errado está sendo encarado como certo, e o que é certo está se tornando algo trivial, algo que não merece tanta. Lamentavelmente está acontecendo isso. E isso leva-me para uma segunda questão, respondendo a sua pergunta: por que falar de prioridade? Primeiro, porque Jesus falou de prioridade. Ok. E segundo, por quê? Porque por falta dessa seriedade na questão de estabelecer uma ordem de prioridade na nossa vida, levando em consideração o tempo, a ordem, a dignidade, nós estamos vivendo em um mundo que está vivendo uma grande inversão de valores. Sim. O mundo está vivendo uma inversão de valores tremenda. Por que isso? Porque não sabe, de fato, priorizar aquilo que merece ser prioridade. Né? Perfeito. E aí a gente vê a vida, por exemplo, sendo colocada em segundo plano na questão de valor. Eu falo da questão da provável, né? A luta que se existe para o aborto, por exemplo. Sim, um exemplo. Coloca-se a matar uma vida que está inocente, deve ser aniquilada ainda antes de nascer, porque alguém quer manter e sustentar a sua vida de libertinagem, muitas vezes. Né? Então, duas coisas são importantes porque nós devemos falar sobre prioridades. Primeiro, Jesus falou de prioridades. E segundo, porque a igreja não pode viver a inversão de valores que o mundo está vivendo. Isso são a razão por que a gente deve falar de prioridades. Ok, porque Jesus falou e porque a igreja não pode viver no padrão do mundo nesse quesito. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E o senhor comentou muito bem a respeito do tempo, né? Que para cada fase da vida do ser humano tem as suas prioridades e deve ser feito de acordo. O senhor falou a respeito da ordem e de fato nós devemos estar antenados quanto a esta ordem de prioridade. O senhor deu um exemplo aí do domingo do futebol, os amigos sendo prioridade na vida de um homem que deveria ser da sua esposa. Um outro exemplo pode dizer a esposa com os filhos, a prioridade do marido, primeiro a esposa, depois os filhos, e assim visto. Então a ordem deve ser bem seguida para não causar danos. E o senhor falou a respeito de dignidade, e daí, né, se enraizou para o padrão do mundo. Quantas coisas que são prioridades na nossa vida e não são dignas de estar ali. Exatamente. Então há de se pensar nisso. Coisas que não são dignas, coisas triviais, passageiras, coisas que não são importantes porque são momentâneas, às vezes são momentâneas,
não é? Esses dias eu estava até conversando com alguém dizendo assim que pessoas preferem passar horas e horas assistindo talvez um programa, uma série, do que dialogar com a sua esposa. A série vai passar, vai acabar, você vai esquecer que agora a sua esposa vai permanecer contigo ali para sempre. Então devemos manter esse foco aí, muito bendito pelo nosso evangelista Ronaldo. Irmão Ronaldo, diante desse assunto prioridade, que é um assunto muito atual, e se a gente não for disciplinado a isso, nós cometemos erros, né? Invertemos aí prioridades, como o senhor bem falou. Eu pergunto, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pode nos estabelecer uma escala de prioridade que sirva de base para a nossa vida, para a nossa família? As Escrituras, ela é a base para tudo na nossa vida. Base para tudo. E você lê um texto nas Escrituras Sagradas, onde Jesus fala de prioridades. Uhum. Então, a gente leu apenas um texto. Mas quando a gente tem uma noção das Escrituras, a gente percebe que a base correta para a nossa vida, para a vida cristã, ela está na Bíblia Sagrada. Uhum. Existe uma frase que é muito corriqueira na nossa vida, na nossa igreja, que é uma frase que o nosso pastor ele usa muito. A Bíblia é o manual. Uhum. Perfeito. Então, as Escrituras Sagradas, elas têm, sim, como nos ajudar a estabelecer essa prioridade. E uma coisa bem interessante, que na minha ótica, eu percebo é que essa base não é uma coisa variável. Eu tenho eu consigo encontrar na Bíblia Sagrada uma prioridade para a minha vida familiar, para a minha família, para mim e para a minha família. E você consegue encontrar também uma outra diferente da minha. Não. Entendi. As coisas que Deus estabelece, ela é, como dizem no popular, prego batido e ponta virada. Se a gente atentar para aquilo que Deus, nas Escrituras Sagradas, nos deixa de ensino, vai estar tudo certo. Sabe? Uhum. A gente não vai ficar isento de dificuldades, não, de forma alguma. Mas se nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, nossos relacionamentos, tanto interno quanto externo, no que diz respeito à família, vai ser aprovado por Deus, vai ser uma bênção. Vai ter sucesso. Exatamente. Então, Perfeito. A Bíblia tem sim como como nos ajudar a estabelecer essas prioridades na nossa vida. E o que a Bíblia mostra é uma base para toda a nossa vida. Essa escala de prioridades que a Bíblia nos ensina, ela serve de base para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. Então, sim, a Bíblia, e somente a Bíblia, eu posso dizer, pode nos ajudar a estabelecer essa escala de prioridades. Ok, então qual seria essa ordem de prioridade? O que seria essa ordem de prioridade e por onde começar? Talvez pareça até diferente de que alguns creem, né? Mas a ordem de prioridade que nós temos que encontrar, que nós encontramos na Bíblia para a família cristã, é Deus, em primeiro lugar. Ok. Segundo lugar, família. Okay. Em terceiro lugar, igreja. E a sociedade no demais, certo? Então, por que Deus em primeiro lugar? Isso é uma pergunta, talvez uma pergunta retórica, né? Sim. Porque Deus deve ter o primeiro lugar em nossa vida sempre. Sempre, em tudo. O verdadeiro cristão, ele não pode fugir dessa regra, de forma alguma. Né? E isso fica muito claro quando a gente lê
Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, eu gostaria muito de ler, porque a gente tem que entender, irmão Josimar, eu queria que você, por favor, lesse. A gente tem que entender que Deus, Ele é Senhor. Né? Eu costumo muito falar na minha igreja, sobretudo na hora do convite, né? Do apelo para as pessoas não crentes, e às vezes falo isso na intenção de atingir os ouvidos também daqueles que já estão na comunidade. Sim. Nós não temos que receber Jesus apenas como Salvador. Não. Salvador, todo mundo quer ter Jesus como Salvador, né? Todo mundo quer ser salvo. Mas a gente tem que entender que Jesus, a gente deve aceitar Ele como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Então Deus, Ele é Senhor. Nós temos que entender isso. Ele é Senhor. E Senhor é aquele que manda. E se nós entregamos a nossa vida a Jesus para servi-lo, nós precisamos atentar para o que Ele manda, para o que Ele diz. Entendeu? Então, o que é que a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5? Por favor, leia. 6, 5. Isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso. No capítulo 12 de Mateus, versículo 28 a 30, nos diz o seguinte: e aproximou-se dele um dos escribas, aproximou-se de Jesus, um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que ele lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Alguém perguntou para Jesus. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que eu quero destacar aqui é uma palavra que traz a resposta para essa prioridade. É a palavra todo. Toda. Jesus e o próprio Deus, através de Moisés, disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ora, se a Bíblia está dizendo, se Deus disse de toda, não é para sobrar para ninguém. Não tem espaço de sobra, assim, é tudo. E aí eu volto a lembrar de uma palestra da irmã, uma palavra da irmã Mísia, né, missionária, ali de Guiné-Bissau, que sempre, de vez em quando, está conosco aqui. Perfeito. Eu me alegrei muito da última vez, acredito que foi da última vez que ela veio aqui, porque eu me lembro, e desde que aconteceu esse fato, sempre que eu tenho oportunidade e me vem à memória esse fato que aconteceu, eu tenho falado, e eu acredito que a igreja é testemunha disso. Eu fazia parte da mocidade, tinha acabado de me converter. Isso foi em 91, 92, por aí. E eu estava numa reunião na igreja, na congregação de Tibiri 2. E a irmã Mísia estava ministrando para os jovens. Eu estava lá. E ela fez uma pergunta bem interessante. Ela perguntou, para mim aquilo ali foi tanto que ficou gravado na minha cabeça. Um marco, né? Ficou marcado. Ela disse assim: jovens, vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, em que lugar Deus está? Em que lugar Deus está? Né? E fez silêncio, né? Fez silêncio, os jovens. Fantástico. E ela repetiu a pergunta novamente, e um jovem corajoso levantou e disse: segundo lugar. Eu acho e que ela ficou esperando, aguardando, né? Outras respostas. E eu, como estava chegando, ficava na minha ali. Ficou caladinho. Aí ela disse, aí ninguém respondeu mais. E ela disse, ela falou uma coisa que me chocou, né? Me chocou. E ela disse assim:
Se Deus não estiver na sua vida em primeiro lugar, Ele não está em lugar Não nenhum. está me enganando. Não adianta procurar. Nosso Deus. Não adianta procurar. E sempre que eu tenho oportunidade de falar, falar para a igreja, ou seja para que público for, que naquele momento cabia eu contar essa história, Sim. eu sempre contei. Ok. Existem gravações minhas nesse programa, A Bíblia Aqui, e a Família, tem. eu falando sobre isso. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Mísia, na última vez que veio aqui, ela contou essa história. Ela contou a história. Ela contou essa história, não. Ela fez essa Fez a pergunta. pergunta. Ela respondeu, ela falou sobre isso. Porque não adianta nós queremos colocar Deus em lugar que não é dele. Só existe um lugar onde Deus se acomoda e se sente bem na nossa vida, é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Então, na escala de prioridades para a vida da família cristã, Deus deve estar em primeiríssimo lugar. E Jesus, ele ratifica aquilo que Moisés falou, citando Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, mas Jesus, como Deus que ele é, ele mostra que, sendo Deus, ele próprio, Jesus, Sim. deve ter prioridade na nossa vida individual. E isso nós podemos encontrar, Josimar, em Lucas capítulo 14, versículo 26. Eu gostaria que você lesse. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Ok. Por favor. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois é. A lista foi grande. Eu faço uma pergunta para você. Deus. Eu sei que você está me entrevistando, mas eu vou fazer a pergunta para você. O que é que nós temos de maior valor aqui no plano terreno, em nossa vida? Na nossa vida terrena, o que é que nós temos de maior valor na nossa vida? A família. A família. Essa pergunta eu fiz numa classe de escola bíblica e foi unânime. A resposta foi família. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim: se alguém vem a mim e ama a sua família. Nessa tradução ficou melhor, nessa tradução. Ama. Ama a sua família. O seu pai, eu acredito que é a NVI. A sua mãe, a seu pai, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Aí ele vai mais profundo e diz: e a sua própria alma. Então veja que Jesus, sendo Deus, ele reedifica na nossa... Ele reedifica não. Ele reitera, ele... Não, esqueci a palavra agora, mas sim. Ele reivindica. Reivindicação. Ele reivindica o seu lugar de Deus na nossa vida. Sim. Que lugar é esse? Um lugar que está acima daquilo que nós temos de mais precioso nessa vida. Então, sem dúvida, você perguntou sobre qual seria essa escala de valor e qual é o primeiro lugar nessa escala de valores. Já sabemos que é Deus. Então, Deus. Não tem outro lugar que ele caiba. Está muito claro nas escrituras sagradas. Deus. Pois é. Deus, família, aí o Senhor falou igreja. Então, na escala, Deus em primeiro, família em segundo e igreja em terceiro. Aí tá uma incógnita aí que talvez não soou bem para os ouvidos de muita gente, né? Essa prioridade aí não seria a igreja, irmão Ronaldo, em segundo lugar, Deus, igreja e família, ou a ordem é essa mesmo, Deus, família e igreja? Porque muita gente talvez tenha essa dúvida, tenha essa sensação, né? Talvez, por que não falar de muitos obreiros,
obreiros da casa do Senhor, muitos líderes que tem essa pequeno parênteses aí que não está fechando. Eu acho que realmente é uma coisa que talvez embanane aí a cabeça de alguém, né? Porque talvez não seja tão comum hoje, mas nós vivemos em alguns momentos, alguns tempos, em que existiam pessoas que priorizavam de fato a igreja, né? Okay. Estavam na igreja. Eu conheço alguém que passava o dia todo na igreja. Okay. E a família era só para dormir à noite, né? A casa era só para dormir à noite. Mas veja, nós temos que ir para a Escritura, né? Ela é a base. Sim. Ela é a base. E quando a gente vai para as Escrituras, nós encontramos um texto em 1ª Carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que pode nos ajudar a compreender isso aí, a entender. Paulo estava orientando, né, o seu filho na fé chamado Timóteo, para que ele pudesse conduzir o rebanho de Deus, o rebanho pelo qual ele era responsável, como é que ele deveria conduzir, né? E dentro das suas orientações, nós encontramos esse texto, 1ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você poderia ler, por favor? Versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja só, em que lugar Paulo está colocando a família aqui? Ele está dando um lugar à família de muita relevância. Sim. Porque Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, se alguém não cuida dos seus, e a gente entende aqui seus como família num todo, né? Talvez num todo, e especialmente dos da sua família, aí ele vai para dentro de casa. Aí ele diz assim, esse tal negou a fé. O que é que eu entendo nisso aqui, Josimar? Que assim como a oração, a meditação na palavra de Deus, o jejum, são atos ou exercícios espirituais para que nós estejamos em comunhão com Deus, o cuidado pela família também é uma atitude espiritual. Espiritual, perfeito. Porque se eu deixar de cuidar da minha família como devo cuidar, como a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar, o próprio Paulo, ele ensina lá em Efésios capítulo 6, capítulo 5 e capítulo 6, início de capítulo 6, ele ensina como é que o marido deve tratar ou se relacionar com a esposa, como a esposa deve se relacionar com o marido. Sim. Aí no capítulo 6, como os filhos devem se relacionar com os pais, e como os pais devem se relacionar com os filhos. Então, significa dizer que existe uma regra em relação a isso. E é uma regra que tem como exemplo esse relacionamento, principalmente de marido e mulher, tem como exemplo o relacionamento de Cristo com sua igreja. Sim. Então significa dizer que se eu ignoro, se eu coloco esse cuidado, esse relacionamento cuidadoso, amoroso que eu tenho que ter com a minha família de lado, até mesmo porque eu estou muito me dedicando ao trabalho da congregação, da igreja, eu estou correndo o risco de, conforme Paulo disse, estar negando a minha fé. Porque o homem que tem Deus como prioridade de fato, ele vai compreender que a sua família deve ter prioridade, vamos dizer assim, secundária em relação a Deus.
Isso Paulo, e ele complementa dizendo assim, e ele é pior, essa pessoa é pior do que o incrédulo. Do que o infiel, do que o incrédulo. Porque talvez o infiel ou o incrédulo esteja não dando prioridade, a prioridade necessária à sua família, Sim. porque desconhece as escrituras. Isso, perfeito. Mas aquele que recebeu Jesus como Salvador, que conhece as escrituras sagradas, e se ele nega isso aqui, as escrituras diz que ele pode ser pior do que o infiel. Porque a quem mais se dá, mais se requer. Mais se requer. Né? Perfeito. Então, é muito importante isso aqui. E Paulo, ele vai mais a fundo. Ele vai mais a fundo com relação a essa questão de família, quando ele, ainda orientando o seu filho na fé, Timóteo, ele, lá na primeira carta ainda, capítulo 3, versículo 2, versículo 4 e 5, ele diz algo muito... Porque Sim. Timóteo era um jovem pastor. Aham. Como jovem pastor, ele precisava de orientações. E Sim, sim. o seu orientador, vamos dizer assim, aquele que o ajudava, o ensinava como ele deveria conduzir a obra de Deus, era o apóstolo Paulo. Né? E Paulo ensina, inclusive, quais seriam os critérios. Quais seriam os critérios para que alguém pudesse ser separado para um trabalho mais relevante na igreja, como um líder, um ajudante do ministério, né? Um pastor, um presbítero. No caso aqui, um bispo. Entendeu? Okay. Então, ele fala de alguns critérios. E olha só o que nós temos aí, veja aí. Versículo 2: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 4 e 5. Versículo 4: Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Aí o versículo 5 está uma pergunta: por quê? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí, de uma forma mais clara, Paulo coloca de fato a família acima da família. Perfeito. Acima da igreja. Fica clara essa prioridade. Exatamente. Certo? Exatamente. E aí, quando a gente fala de priorizar a família nessa escala de valor, Deus, família e igreja. Aí quando a gente chega aqui na família, aí você deu um toquezinho aí que me chamou a atenção. Você deu um toquezinho aí. Dentro da família existem as suas próprias prioridades. Sim. Existem prioridades no relacionamento. Por exemplo, você falou aí, o marido precisa entender, o cônjuge, a esposa, o marido e a mulher precisam entender que a prioridade dentro do lar está para o seu cônjuge. Sim. Os seus filhos devem ser tratados, e a Bíblia ensina que devem ser tratados, mas o seu cônjuge é a sua prioridade número 1. A mãe dos meus filhos, a mãe das minhas filhas, tem prioridade sobre as minhas filhas. Sobre as suas filhas. Né? A Bíblia estabelece isso, a Bíblia ensina isso. Porque é muito natural, hoje em dia, se valorizar inverter isso. Exatamente, inverter. Por quê? Porque é muito natural. E principalmente casais assim, novos. Por quê? Porque sobre o filho você tem o seu controle, você pode controlar, domar as suas decisões. Mas homem e mulher são pessoas diferentes, que apesar de a Bíblia dizer que os dois se tornam uma só carne, mas eles são pessoas diferentes, que trazem heranças de suas casas diferentes, dos seus pais, que estão ali para lançar fora aquilo que não vai, aquela herança que não vai agregar valores para para esse novo relacionamento. Exatamente. E para se ajustar, né? Precisa de perdão, precisa de acatar a opinião do outro muitas vezes. E aí muitas pessoas não querem esse, vamos dizer assim, esse trabalho, essa conduta, entendeu? de fato. Então os filhos
que é uma pessoa que a gente pode moldar, que a gente não tem esse problema, se torna prioridade. Está na prioridade, perfeito. Então a gente precisa entender isso, né? Dentro do lar, em questão de relacionamento pessoal, os filhos, eles estão abaixo na escala de valor do nosso cônjuge, né? Mas tem uma outra questão que eu não posso, de forma alguma, deixar de falar. As coisas materiais. Sim, sim. Por exemplo, até agora a gente não falou não. Isso, E a família tem muito isso. Por quê? Porque o que é que... Qual a prioridade? Exemplo, a questão da finança. Você sabe que finança é um dos problemas, se não me falha a memória, o terceiro motivo, não a finança, né? Mas a má administração, das finanças tem sido o terceiro lugar, se não me falha a memória, o terceiro grande motivo de divórcio entre os casais. Meu Deus. O que é isso? Muitas vezes pode acontecer de gastar dinheiro com aquilo que não é prioridade. O dinheiro quase sempre é curto. Sim. Né? Por causa vivemos uma situação em que somos bombardeados para comprar. Mas se a gente não estabelecer uma questão, porque é o seguinte, Josmar, uma coisa é necessidade. Exato. Outra coisa é prioridade. Toda necessidade, nem toda necessidade é prioridade. É uma prioridade. Né? Então, quando a gente consegue administrar, quando a gente consegue estabelecer o que é prioridade, nós temos X para comprar, para comprar, para gastar. Com o que nós vamos gastar? O que é prioridade no momento? Quando a gente faz isso, a gente também está estabelecendo prioridade em relação aos nossos bens. Sim, perfeito. E temos tudo para caminhar corretamente, né? Mas como nós não estamos falando aqui de finanças, fica somente essa deixa aqui, entendeu? Perfeito. Então, o que é que nós temos? Deus, família. Dentro da família existe prioridades no relacionamento pessoal. E também deve se estabelecer prioridades na administração das finanças. Sim, tudo nesse... Exatamente. Ok. Você quer saber qual é a terceira prioridade? Diga. Na escala de valores? Diga. Vamos pro texto, logicamente, vamos a igreja. A igreja, sim. Agora a igreja chega no lugar correto. Porque, irmão Josmar, alguém disse assim, igreja é família forte, igreja forte. Família feliz, igreja feliz. E isso é uma realidade. E ao contrário também, né? O contrário também. Família fraca. Exatamente. Igreja fraca. Exatamente. Então, a igreja, que para muitos deveria ficar em segundo lugar, o lugarzinho dela é o terceiro lugar nessa escala de prioridades. Sim. Veja bem, nós não estamos aqui querendo estabelecer o que deve ou o que não deve fazer parte da sua vida. Não é isso. Ok. Não é o que deve ou fazer parte ou não. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: tudo deve fazer parte da sua vida. Sim. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Quando a gente coloca estabelece essa prioridade, porque isso está estabelecido pelas escrituras. Segue essas. Quando a gente segue essa escala já ordenada, de prioridade, perfeito. Tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Porque os fariseus, Jesus uma vez, e aqui a gente já está partindo para o final, sim. Acredito, os fariseus uma certa vez, Jesus repreendeu eles. Foi muito forte com eles. Sim. Né? Porque eles tinham uma escala de prioridades que Jesus reprovou. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, aquela sessão dos ais, né, de Jesus, quando Jesus está dizendo, ai de vós, né? Aí, capítulo 23, versículo 23, leia por gentileza. Está aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja bem, Jesus não está dizendo que os fariseus devem deixar de dar o dízimo como eles davam, Sim. né? De forma alguma. Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado preceitos importantes da lei. Ou seja, eles estavam colocando na frente, não é que eles deveriam deixar de dar o dízimo, não, deveria continuar, Sim. mas não podiam, de forma alguma, dar prioridade na sua vida, ao exercício da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Aí Jesus disse: vocês praticam estas coisas, Mas se esquece das outras. Exatamente. E omite as outras. omite as outras. Então, quando a gente lembra essa escala de prioridade, nós não estamos aqui dizendo que o que é que deve fazer parte ou não da sua vida. Sim. A gente está dizendo o seguinte: tudo deve fazer parte, tudo é importante. Para os fariseus era importante dar o dízimo, era importante, mas a gente não podia esquecer que na prioridade, na escala de prioridade aqui, a justiça, a misericórdia e a fidelidade deveria estar acima. Acima. Certo? Perfeito. Então, a igreja é importante por quê? Porque a igreja é um lugar de comunhão. E quando eu falo sobre igreja, eu estou falando de congregação local. Sim, entendeu? Sim. Porque alguém quer viver um evangelho sem congregar. Os desigrejados. Exatamente. Né? Alguém que defende essa tese de que eu posso ser crente em casa, na minha casa. Isso está totalmente contrário às escrituras sagradas. Sim. Quando a igreja nasceu lá no dia de Pentecostes, ela estava reunida. Quando Pedro foi liberto pelo Senhor daquela prisão, havia uma igreja que estava reunida, orando. E se nós formos olhar nas escrituras sagradas, nós vamos ter N textos que mostram que igreja aliás, Paulo, né, ele usa a imagem ou a figura mais excelente de Paulo para a igreja é o corpo. Sim. Onde os membros estão unidos, juntos, trabalhando um em prol do outro. Perfeito. E nenhum está se gloriando por ser mais excelente do que o outro. Perfeito. E aquele que tem uma função talvez um pouco mais e menos relevante, também não está reclamando porque tem aquela função. Mas cada um está fazendo a sua função. A sua parte, a sua função. E o corpo vai crescendo. O corpo está sendo edificado. O corpo está crescendo. Por isso que as escrituras sagradas, perfeito, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 10, versículo 25, para nós fecharmos aqui, Hebreus, veja o que ele diz aí. 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o autor está dizendo aí o seguinte: olha, o tempo está se cumprindo, Jesus está voltando, e quanto mais próximo está, deseje estar congregando. Deseje cada vez mais estar junto, adorando a Deus, aprendendo, porque a igreja, estar na igreja é isso. Nós servimos a Deus, que é a nossa prioridade máxima. Na igreja nós somos edificados e fortalecidos pelo ensino da palavra. Vivemos uma comunhão entre os irmãos. Podemos demonstrar na prática esse amor fraternal quando estamos na igreja reunidos. E aprendemos a nos conduzir neste mundo tenebroso através dos líderes que Deus tem nos dado. Perfeito. Porque Deus nos deu líder. A Bíblia diz lá em, não me falha a memória, capítulo Efésios capítulo 4 é 2.
Acho que é o 4, 4 e 11. Que 4 e Deus, 11, se não me falha a memória. Deus deu Exatamente. pastores. Que o Senhor nos deu, né? O próprio Senhor, Ele nos deu pastores, profetas, mestres, né? Doutores. Veja se é isso mesmo. Apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento para a dos obra santos. Do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Exatamente. Então, essas pessoas com esses dons foram dados para a edificação da igreja. Que igreja? Aquela igreja que está ali reunida, aprendendo a se conduzir na vida cristã, como cristão nesse mundo tenebroso. Então, eu creio que fica muito claro, na Bíblia Sagrada essa evolução aí, essas prioridades, como é a palavra que a gente tem usado aqui, essa escala de valores, né? Fica muito claro. Primeiro Deus, depois família, e em seguida igreja. Perfeito. Ficou muito claro. Acredito que você, meu irmão, que está nos assistindo, ficou muito claro, né? A prioridade, essa escala de prioridade que não é uma invenção nossa, não é uma invenção humana. Não. Está no manual, né? Está no manual, que é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, esse manual que tem nos dado as condições de servirmos a Deus com integridade, tem nos dado condições de garantirmos a segurança da nossa família, a salvação da nossa família. Então é um manual. E a escala de prioridade está aí. Não dá para mudar isso, né? Não dá de forma alguma. Porque é uma coisa estabelecida por Deus. E se Deus estabeleceu, não tem como mudar. Porque Deus não muda. E tudo que Ele faz é perfeito. É perfeito. Você pode mudar o que é perfeito? Não pode. O que é perfeito, exato, não precisa de remendo. Não precisa. É perfeito. Esse prefixo aí, per, né? Esse prefixo per aí, ele é conclusivo. Não tem mais nada. Perfeito. Uma coisa você pode fazer, uma coisa pode ser feito, mas uma coisa pode ser perfeito. Não tem mais nada para fazer. Está concluído aí. Muito bem. Então as prioridades são essas: Deus, família e igreja. Dentro dessa segunda prioridade, que é a família, tem as suas prioridades aqui, que o irmão Ronaldo deu um toque aqui muito bem. A prioridade do esposo é a esposa, depois os filhos. A finança também entra ali entre as primeiras prioridades. E a igreja, a nossa terceira prioridade. Devemos dar valor à igreja, devemos ter esta vontade de estar na igreja. Foi bem dito aqui sobre isso. Não podemos deixar de maneira alguma de congregar, porque a igreja de Deus tem auxiliado a nossa família e muito. Os trabalhos que a igreja desempenha, e nós vamos falar da nossa igreja aqui em Santa Rita, os trabalhos que a nossa igreja desempenha. O irmão evangelista que já está aqui há muito tempo, cresceu aqui, sabe que há um foco muito grande na família. Exatamente. Há um foco muito grande da família. A nossa escola bíblica, ela é formada para atingir todos da família, desde o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Então, o formato da escola bíblica, os nossos cultos são cultos familiares, onde as famílias estão juntas, unidas ali. Nós temos até um trabalho de evangelismo, levando salvação ao perdido, chamado grupos familiares, onde a casa, a família é esse ponto de encontro para a palavra de Deus ser semeada. Então a igreja é importante, ela tem que fazer parte também da sua prioridade, meu irmão. Talvez você nem coloque a igreja em primeiro, segundo, ou em segundo e terceiro lugar. Talvez a igreja nem é prioridade na vida de muita gente. Exatamente. Mas nós estamos dizendo que também ela tem que estar ali, né? Nessa escala de prioridade, ela tem que estar ali bem próximo dos primeiros, né? Exatamente. Irmão Ronaldo. E para nós encerrarmos, foi um bate-papo bem legal, a exposição da palavra de Deus foi feita sobre a prioridade na vida da família, mas nós queremos terminar esse programa falando a respeito de uma programação da nossa igreja. O evangelista Ronaldo Costa é um dos nossos líderes aqui
do Ministério Família Cristã, o MFC, e nós temos um recado muito importante para dar para vocês, porque ainda nesse mês ou no final de semana desse mês tem algo muito abençoador que está nos esperando. Pois é, nós estamos aqui falando exatamente do nosso Congresso da Família, né? Como o nosso presbítero Josimar já falou, nós somos uma igreja que nos preocupamos sim com o bem-estar da família, bem-estar espiritual e bem-estar em todas as suas áreas. E pensando nisso, nós temos programado o Congresso da Família, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 desse mês. Uma sexta, um sábado Exatamente. E um domingo. As reuniões, nós teremos a abertura do Congresso na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas. No sábado, nós teremos também palestra para os jovens, na parte da tarde, de 2 até as 17 horas. Ótimo. À noite, teremos palestra para casais. Para casais. De 19 até as 21 horas, 21h20, por aí. Muito bom. E domingo de manhã, nós teremos uma programação diferenciada. Será um momento de consagração para toda a família. Toda a família. Exatamente. Oração, jejum. E uma meditação na palavra de Deus que diz respeito à família. Então, todas as famílias que nos assistem estão convidadas para estar nessa manhã também. Que coisa boa. Não esquecer das que eu já falei, das programações, das reuniões que eu já falei, sim. Mas essa pela manhã é um chamamento para nós estarmos consagrando. Até porque, irmão Josimar, o nosso tema é um tema bastante desafiador aí, né? Exatamente. Nós nem falamos do tema, mas... Exatamente. Vamos... O tema do nosso congresso é Lutando pela Minha Família. Meu Deus, é um desafio. Você tem conhecimento do que é que está acontecendo hoje em relação à família, né? Como está sendo combatida, sobretudo não, a família tradicional. Exatamente. O formato tradicional tem sido combatida de uma forma tremenda. E os nossos filhos têm sido bombardeados, sim, com muita coisa, sim, que foge até da capacidade, da razão. Né? Então, lutando pela minha família. Glória a Deus. É o Congresso da Família que a Igreja Assembleia de Deus está promovendo agora, dia 24 à noite, 25 à noite e à tarde e noite, né? Tarde jovem, à noite casais. Pela manhã, como eu já falei, no domingo, a consagração para toda a família, e no domingo à noite nós teremos o nosso encerramento. Tudo acontecerá aqui no templo sede da Assembleia de Deus em Santa Rita, que fica aqui ao lado do Teixeirão. Então você está sendo convidado, você e sua família está sendo convidado para ser abençoado, para receber de Deus orientações que poderão mudar o rumo da sua família. Então venha conosco, congregar, adorar a Deus e aprender a palavra do Senhor. Certamente você será edificado. Nós temos 2 casais convidados, né? Já marcando, isso, já agendado para nos abençoar aqui. Deus tem coisa especial para nós nesse final de semana do congresso aí, lutando por minha família. Eu acredito que Deus vai transformar muitas famílias aí. Exatamente. Talvez muitos pais, muitos filhos que estão aí lutando por sua família e que vai receber uma carga nova, uma energia nova, uma unção diferenciada nesse congresso. E nós cremos que as nossas famílias estarão guardadas, estarão continuando sendo abençoadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tá certo? Então tá feito o convite, que convite maravilhoso, e estamos ansiosos para que chegue esses dias e juntos possamos celebrar e aprender mais da palavra de Deus. Evangelista Ronaldo Costa, que alegria, que prazer estar junto com o senhor. As suas considerações finais. Eu espero que tenha contribuído, né, com esse programa, porque e como foi? De fato é um programa diferenciado que tem abençoado muitas famílias e é sempre um privilégio poder contribuir, né? Claro que nosso dia a dia tem se tornado um pouco mais corrido, as atividades, principalmente as eclesiásticas,
tem aumentado um pouco. Aumentaram, Nós estamos morando um pouco distante agora daqui, mas sempre que eu for convidado e eu puder atender ao convite, será sempre um prazer muito grande, porque eu sei que estou contribuindo Sim. com a edificação das famílias. Das famílias. Que bênção! Deus abençoe você que esteve conosco desde o início até agora. Talvez você entrou no meio da nossa programação. Vai ficar aí gravado, você torne a assistir, porque foi uma palestra, foi uma exposição da palavra de Deus de maneira muito sábia e muito edificante. E nós aprendemos sobre as prioridades na vida da família. Agradecer ao evangelista por esta sua presença, sempre dinâmico e sempre tão sábio nas suas palavras. Também agradecer ao nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, irmã Givanete, que nos permitiram estar aqui. Deus abençoe. Nós vamos aproveitar o nosso evangelista, ele vai orar e nós vamos finalizar essa programação, que eu acredito que foi muito edificante e abençoadora na sua vida. Amém. Evangelista, ore por nós. Amém. Senhor, te louvamos e te damos graças. Obrigado, Jesus, por esse momento tão aprazível, tão maravilhoso, Sim, em que podemos meditar na Tua Palavra sobre um tema tão importante. Sim, sim. Agora, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Ele atue, Senhor Jesus. Ele trabalhe na vida de todos aqueles que ouviram, que estão ouvindo, ou que ouviram essa mensagem, Em nome de Jesus. essa programação. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias, e eu faço um pedido especial em relação ao nosso congresso. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha de fato derramar a sua graça, a sua glória, que o Senhor venha usar os preletores com sabedoria, Sim, e que eles sejam instrumentos em tuas mãos para a edificação para a glória das famílias que ali estarão presentes. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então não se esqueça, dia 24, 25 e 26, Congresso da Família aqui na Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita. Um forte abraço e até o próximo programa, a Bíblia e a Família. Amém.